Olá, pessoal, boa noite! Estamos ao vivo e hoje nós vamos falar sobre a amizade de Anita Malfatti e Mário de Andrade, esses dois artistas modernistas. E teremos a convidada Renata Mizarri, maravilhosa, dramaturga, autora. Só esperando ela entrar aqui na live e a gente já vai chamar a nossa convidada para a gente falar um pouquinho sobre o que foi a Semana de Arte Moderna, que esse ano, 2022, teve o seu centenário, que foi um evento que marcou a história da cultura brasileira do próprio Brasil, né? Que a Semana de Arte Moderna ocorreu em comemoração à independência do Brasil. Então a Renata já entrou aqui, vou convidá-la. Renata, para participar. Vamos ver, vamos ver. Aê! Tudo bem? Peraí, deixa eu melhorar minha luz Oi, aqui, peraí. Renata! Oi, Boa eu tô no noite, boa quarto. noite. Boa noite, eu tô no quarto do meu filho, que ele tá vendo televisão na sala. Peraí, tô com uma luz, Ótimo, deu pra participação ficar melhor, né? especial Uhum. de Gael, né? Então, Renata Mizar, gente, é autora de mais de 27 peças, premiadíssima, incluindo o Prêmio Shell de Teatro, Prêmio Zilka Salaberry, e autora também, dramaturga, roteirista no audiovisual e mãe do Gael, né? Hoje nós vamos ter essa live, esse momento, essa conversa para a gente falar sobre a Semana de Arte Moderna e também num segundo momento, hoje a gente tem a leitura dramatizada das cartas de Anita Malfatti e Mário de Andrade, esses dois artistas modernistas que tiveram uma amizade muito intensa, muito ambígua. Eles trocaram muitas cartas e já depois que a Renata conversar um pouquinho com a gente sobre a Semana de Arte Moderna, a gente vai fazer a leitura dramatizada dessas cartas, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, a todo mundo que está aqui na live. Obrigada pela participação, pela presença. Espero que vocês gostem. Com a palavra, Legal. Renata. Então, gente, a gente, como o Aracy já falou, né? Vamos falar um pouquinho da Semana de Artes Modernas para começar, né? Nosso foco aqui é a Anita Malfatti e o Mário de Andrade. E é uma honra também poder fazer parte de um projeto em que a gente vai dar luz, né? Principalmente a uma mulher como a Anitta, que foi muito criticada logo que ela fez a sua primeira exposição, com 24 anos, assim, muito nova, já foi muito criticada. Em 1917, a Anitta Malfatti, ela vem de uma família de estrangeiros e ela morou em São João da Barra, em São Paulo, né? E ela tem uma atrofia na mão direita. E isso fez com que ela teve assim, sofreu muito com isso, assim. A mãe dela sempre pintou e ela já gostava de pintura, mas pintando sempre com a mão esquerda. E com 13 anos, a Anitta, ela pensou em se matar. Ela fez aquela cena clichê de deitar no trilho do trem, esperar o trem chegar. E foi naquele momento que ela teve um grande insight. Ou ela morria, ou ela se dedicava à pintura e à arte. Então, conforme o trem ia chegando, aquele barulho ia chegando, se aproximando, ela falou: não, não vou morrer. E ela levantou e falou: não, vou me dedicar ao que eu gosto. E foi dali para frente, ela foi muito focada na questão da pintura, né? E ela vem de uma geração do cubismo, do expressionismo, que ela se interessou muito. Então, ela estudou fora e ela fez a primeira exposição em 1917. O que acontece? Essa exposição foi um sucesso a princípio, porque ela vendeu alguns quadros bem e tal, mas passou um tempo e ela recebeu uma crítica, que foi a crítica de ninguém mais, ninguém menos de Monteiro Lobato, que era crítico de arte, além de, né? Monteiro Lobato, uma super elite, fazendeira e tal, não conseguiu compreender. Ele vem de uma escola conservadora e ele viu aquilo ali e achou que era uma coisa deformada, que era um desserviço. Só que a Anitta tinha 24 anos, né? Então ela foi tão detonada que chamava a senhora a Anitta, e assim,
ela foi tão detonada que as pessoas que compraram o quadro dela queriam devolver, pediram o dinheiro de volta e tal. Mas, por outro lado, ela chamou a atenção do Mário de Andrade. E foi aí que ela conheceu o grande Mário, e começou a ter uma grande amizade por ele, né? Em primeiro momento, ela confundiu os sentimentos, se apaixonou, mas eles tiveram, para muito mais além de um amor, uma amizade muito profunda, muito verdadeira, que eles começaram a se corresponder. E o resto da vida, né? São milhares de cartas que foram achadas, assim, centenas, que vai ser, vai se valer um pouquinho. E é o que a gente vai também colocar no teatro de uma forma não acadêmica, né? Mas falando um pouquinho, né, Ara, se a gente conversar, que é aí que começa essa amizade da Anitta e do Mário. E também é aí que começa o movimento modernista, porque com essa exposição, ao mesmo tempo que o Monteiro Lobato ele critica, ele incomoda muita gente. Ele incomoda o pessoal, a Tarsila, o Oswald, ele incomoda, né? As pessoas falam, poxa, não tem nada de ruim o trabalho dela, muito pelo contrário, e eles entendem que ou a juventude se unia para formar um novo, para trazer o modernismo, para trazer até o Villa-Lobos na música, né? Misturando a música clássica com o folclore e a batida brasileira, ou eles traziam um Brasil para dentro de uma europeização do nosso país, que sempre foi europeizado pela elite branca, né? E esquecendo, né? O que a gente tem? A gente tem folclore, a gente tem cultura. E esse foi o pilar do movimento. E, e aí, em 1922, aí a Anitta se junta para fazer a Semana de Arte Moderna, que é um caos, e um caos bom, né? Que primeiro causa rejeição e depois comoção. E a partir daí, a Anitta, em vez de ser rechaçada, ela é reconhecida. É, E aí, Araci, queria te perguntar se você quer aproveitar e falar alguma coisa, inserir alguma coisa dentro da nossa conversa sobre ela, falando um pouco, né, mais também da mulher, né? Porque eu acho que é, já é tão difícil a gente fazer cultura hoje. Imagina em 1917 fazer uma exposição com 24 anos, ser completamente criticada por um homem elitizado, branco, assim, considerado racista, conservador, a gente sabe disso, assim, com isso sem fazer juro de mérito da sua obra, né? Da obra dele, que foi um legado, mas ela sofreu muita crítica. Então, a partir de 22, ela junta, né, com o grupo dos cinco e faz a Semana de Arte Moderna. E eles revolucionam a arte no país, não só na cultura, mas na dramaturgia, na música e na poesia. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, para se é alguma coisa que chamou a atenção, alguma curiosidade? Não, só comentar mais porque ela realmente é impressionante isso que você fala até da questão de gênero, né? Do quanto que a Anitta, infelizmente, não é reconhecida até hoje, né? Não tem a devida importância, o devido reconhecimento a essa artista que foi a grande precursora da Semana de Arte Moderna, né? Foi essa exposição E de 1917 que moveu tudo. quando a Semana de Arte Moderna fez 20 anos, em 1942, o Mário de Andrade, 3 anos antes dele falecer, né? Porque ele faleceu em 1945. Ele tinha vários problemas de saúde, né? Essa galera, ele tinha muito. Mas fez 20 anos, ele fez um reconhecimento público, né? Falando sobre como a Anitta foi percussora da Semana de Arte Moderna, que foi a obra dela que deu um estalo para muitos artistas brasileiros naquela época, jovens, que estavam buscando um traço, e ela trouxe, assim, né, a experiência. Gente, estou procurando a melhor luz, que eu estou no quarto do meu filho. A experiência, né, do expressionismo, do cubismo, né, de trazer um tipo de pintura que não fosse aquela tradicional e trazer também uma brasileiridade nesse traço, né? E a partir daí isso ficou para os conservadores, deu muita raiva, mas
os progressistas, para os novos que estavam chegando, falou, opa, aí tem alguma coisa interessante para a gente seguir, né? Então ela foi reconhecida pelo próprio Mário e depois isso mudou muito também a maneira como ela começou a ser vista depois no seu trabalho. Porque depois que teve a Semana de Arte Moderna, ela foi em 1924, ela saiu do país, ficou 5 anos na França e deixou um pouco de lado. Ela foi muito criticada por isso. O próprio Mário falou: cadê você? Volta! E essas cartas são maravilhosas, né? Eu não sei, que dele falou: pô, a gente está fazendo muita falta aqui no Brasil, volta para cá. E ela seguiu uma linha mais acadêmica, muito também porque foi muito traumático essa questão de tanta crítica, né? Nesse primeiro momento de você se jogar, e também tem uma questão física que limitava ela, e tem uma questão da aparência que ela tinha. Enfim, como toda mulher, em todas as épocas, de todos os momentos, né? Então foi muita pressão. Então, ela dá uma saída e volta e começa a lecionar. Então, ela fica um pouco mais acadêmica, né? E aí, depois de um tempo, ela volta trazer um traço um pouco mais maduro e falando, mostrando também um pouco, né, trazendo traços fazendo quadros, pintando o povo, uma coisa mais popular, onde ela se encontra mais, onde ela fala, pô, é isso aqui, né? É, e, e é isso. Então, acho que a questão dela com o Mário, que eu acho que é legal, né? É porque nas cartas deles tem uma relação de amizade profunda e de muito informal dos dois, né? Uma questão muito informal eles não tinham uma relação quase de irmandade mesmo, né? De carinho e de saudade. Tem uma carta que ele cobra, pô, todo mundo me mandou foto, você não me manda foto, quero saber de você, como é que você tá, o que você anda fazendo, né? Então, também por aí, assim. E eu acho que você pode falar um pouquinho mais, né, Araci, sobre essas cartas que tanto te atravessam, né? Tanto tempo, né? O que te chamou a atenção, assim, principalmente? Além de botar a Anitta num lugar que ela ocupa, que há pouco tempo que ela está sendo reconhecida, né, como uma percussora do movimento de arte moderna, mas além disso, assim. Sim, eu acho que o que me chamou muito, além também dessa questão, né, Renato, que você falou, muito também da necessidade que ela passou, da necessidade financeira. Ela teve a possibilidade de estudar fora, de trabalhar fora, na Alemanha, Paris, Estados Unidos, mas muito financiada por um tio que dava todo esse suporte para ela fazer essas viagens, né? Mas em vários momentos da vida dela, depois dessas viagens, ela de fato precisou, em alguns momentos, se tornar professora, se dedicar a lecionar artes para poder se manter, porque era ela e a irmã dela. Então, assim, as Porque coisas tem um não mal, mudaram né? Dizer muito ainda. era um movimento de elite, né? E ela não era filha de fazendeiro. O pai dela faleceu, ela era bem nova, a mãe dela era professora também, assim, lecionava. Então, assim, ela não era. Tudo que ela conseguiu foi com bolsa, né? Ela conseguiu estudar fora. Mesmo assim, ela foi para a Alemanha, ela foi para a França, mas tudo com bolsa, muita batalha e muitas vezes negada, não era fácil. Então, também tem um lugar assim, pô, vai voltar, vai dar aula em vez de trazer essas coisas. Depois ela teve um ateliê em Higienópolis, né? Lá pelos anos 50 e tal. Mas ela morreu em 64. E só que é isso, né? Ela tinha que, ela não era uma exceção, né? Ela era uma regra. Apesar de ela ter sido acolhida por uma elite cultural, principalmente no movimento modernista, ela foi acolhida, mas ela não era do meio, assim, né? Por isso também acho que nesse sentido, para mim, assim, eu até associo um pouco esse reconhecimento mais tardio mesmo dela, assim, como uma percussora, sabe? Porque ela não tinha, assim, tanto acesso ao que os outros colegas tinham, a questão mesmo da imprensa mesmo, né? Da mídia e tal, e pelo contrário, né? Quem é você para fazer uma exposição? Ela foi completamente rechaçada na primeira exposição dela.
que deixou, isso foi muito marcante. Mas, por outro lado, foi aí que começou o movimento, foi aí que ela conheceu o Mário de Andrade, foi aí que ela não desistiu e que ela tinha 24 anos, né? Se chegar para um jovem de 24 anos e falar, você é ruim, isso não isso é crime, né? Não pode, assim, Muito, e, assim, tem tanta estrada pela frente, né? E foi o caso dela também. muito E, traumático mesmo. A primeira exposição dela em 1914, ela inclusive fez para conseguir uma bolsa. E ela não conseguiu a bolsa. E aí, em 1917, ela fez essa exposição individual, que foi, assim, completamente muito criticada, né? Como você colocou aí, essa crítica do Monteiro Lobato, mas que foi exatamente essa crítica que gerou essa repercussão, né? Então, acho que, de fato, nada como a história, né? Para encaixar melhor os fatos, encaixar melhor as verdades dos fatos. e você E. imagina, assim, fala, Não, fala. pode falar. Não, porque eu fiquei se imaginando você vender, você faz uma exposição, você vende alguns quadros e aí depois vem uma crítica e as pessoas querem devolver seus quadros e pedir dinheiro de volta, né? Você imagina o que significa isso, assim, né? Como apesar, sei lá, como que isso é forte e como isso também bota à prova o teu trabalho, né? Como seria? Você, assim, já recebeu uma crítica desse nível, assim, do seu trabalho, que te colocou à prova? Não, a esse ponto não. Eu já recebi críticas no sentido de, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Não, porque tem, Mas assim, por como. exemplo, crítica, na época em que a crítica de teatro, né, que o jornal era uma mídia que todo mundo lia, assim, o jornal impresso, né? Se você tem você tinha assim, eu tenho uma boa crítica, então a minha peça vai lotar. Mas se você não tem uma boa crítica, você fica muito na mão, né? A gente fica muito na mão. Tem muita gente que fala, não, se o crítico falou, eu vou, se o crítico não gostou, eu não vou, né? E com 24 anos isso é bem problemático, né? Porque o que como que um crítico vai olhar para um trabalho, né, de gente que está, de uma juventude que está, né? Então, por que tanta raiva às vezes? Porque, né, e parecia a crítica dele muita raiva, né? Dela estar trazendo, abrindo um espaço e propondo um traço diferente do que era o aceito, né, da época, né? Mas falando do. E foi aí que Mário. Como que eles se conheceram mesmo, Araci? Como que foi? Você sabe como que Mário e Anitta se conheceram certinho? Então, sim, eles se conheceram na exposição de 1917. Ele chegou e ele ria desesperadamente dos quadros. Ele só ria. E ela já Ela não estava, gostou ela já disso, né? tinha. Ela não gostou nem um pouco, ela já estava com muita raiva de toda a situação. A crítica do Monteiro Lobato já tinha saído. Isso Uhum. que você fala, né? Que ela vendeu quadros e houve compradores que quiseram devolver. Houve compradores que ameaçaram quebrar com bengalas os quadros. Foi nesse nível de repercussão. E ele foi na exposição e ele sorria, e ele sorria. E ela chegou assim, você tá rindo de quê? O que tem de engraçado aqui? E aí ele foi embora. Não, não conversaram, não se conheceram. Só que ele foi várias outras vezes. Isso é comprovado no caderno de presença da exposição. Que ele foi assim mais de 5 vezes. E um dia ele chegou, se apresentou e disse, olha, vou aqui me despedir, porque eu estou indo viajar, mas esse quadro aqui, o Homem Amarelo, ele é meu, tá? Quando eu voltar, um dia eu vou adquiri-lo. E foi assim que nasceu essa amizade, que durou anos e anos. Eles se conheceram Tá. justamente nessa exposição de 1917. E a partir daí que o Mário de Andrade foi, enquanto a Anitta foi essa precursora, o Mário de Andrade foi muito o mobilizador, né, junto com o Oswald, para a Semana de Arte Moderna.
E aí eles fizeram o grupo dos 5, né, posteriormente, que era a Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Menotti Del Pitta. Sim. E, e, é, e a partir daí eles nunca mais se ficaram, nunca mais se desgrudaram, vamos dizer assim, né? Principalmente a Anitta e o Mário, né? Tem uma carta que o Mário manda para a Anitta quando ela está na França, que eu já falei, mas tem uma parte da carta, né? Que é muito interessante, porque ele fala assim, pergunta como é que você tá e tal, puxa, como é que tá o seu quadro, conseguiu uma exposição, você conseguiu fazer uma exposição, me conta aí. Aí ele fala, então, eu caí do bonde. Sim. E aí ele conta assim, não, então eu caí do bonde, eu tô na cadeira, não consigo levantar. Eu tô bem, mas eu caí do bonde. E aí ele conta, e eu fiquei pensando muito nisso, né? Tipo, o Mário caindo do bonde, né? E aí é um pouquinho engraçado também. Existe uma. Eles são debochados, né? Assim, né? E a Anitta, ela passava uma imagem de uma mulher frágil por conta dessa deficiência física, né? Que é essa atrofia na mão, no braço direito, né? Na mão, quer dizer. E ela passava essa imagem, só que na verdade, se você lê o que ela escreve, ela não era nada disso, era uma super mulher, muito ácida, muito inteligente, que tinha uma opinião formada sobre todo mundo, principalmente críticos de arte, que era o que ela mais achava, tinha muitas questões, né, com os críticos de arte. E aí a gente vê que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, na verdade, né? Uma mulher que desde de jovem teve que lidar com muita luta para sobreviver, com uma questão física, com uma depressão na adolescência, com uma. Tudo para ela, nada foi fácil, né? Nada foi fácil para ela, assim. E é Essa interessante. perda do pai, né, que marcou muito ela também. Oi, o que é a falência do pai, né? Falecimento. Sim. O falecimento do pai, não falência, o falecimento do pai. E uma coisa interessante é como que também ela tinha uma dificuldade com a cidade de São Paulo, que ela não achava aquilo natural, orgânico, com o crescimento assim de São Paulo, né? Assim, barulho, ganância, ambição, e o quanto que isso para ela, por isso ela foi buscar um outro caminho assim também, né? De encontrar um outro país, né? De ir para dentro do país, não só ficar a São Paulo, né? Que acho que foi todo mundo do movimento, né? De entender que país é esse, né? Que país é esse que a gente está Uhum. vivendo? Que arte é essa que a gente está fazendo? Será que a gente está realmente conectado ao lugar que a gente vive? Eu acho que essa é a grande pergunta também da Semana de Arte Moderna, né? De trazer a técnica europeia com a imagem brasileira, né? Com o país que a gente tem, e que é um país enorme e tal. E, e eu acho que a Anitta, ela, nessa primeira exposição, em 1917, já trazia isso, né? E também talvez seja por isso que ela tenha sido bastante criticada, porque ela foi criticada pelos homens brancos, elites, fazendeiros, que não imagina você colocar num quadro aquilo que não é para ser visto, não é para ser admirado, né? E isso eu acho que foi bastante forte e foi o que mais chamou a atenção também do trabalho dela, né? Sim, já em 1916 ela pinta um quadro assim extremamente brasileiro, que essa brasilidade é um dos valores da Semana de Arte Moderna, né? Como que a gente busca o que é essa arte mais desprendida dos padrões estéticos europeus, dos padrões estéticos estrangeiros. Ela Uhum. realmente ela estava de fato muito à frente do tempo dela, muito. Ai, gente, vocês estão me vendo? Tô pedindo Você desculpa, está se tornando tô pintura. brincando aqui. Não, pois é, eu toquei sem querer. É, e, e eu acho que as cartas que ela escreve para o Mário escreve para ela, são documentos históricos muito potentes, né? De também de. E você tá bem? Tá aí? Tá aí? Ah, tá. Achei Oi, que você oi, tivesse tô aqui. caído.
são documentos históricos bastante potentes, né, Araci? Porque, enfim, eu acho que você vai ler a carta, né? A gente está fazendo essa introdução aqui, né? Mas acho que é só um adendo, assim, como foi importante a Semana de Arte Moderna, né? Porque eu acho que ela influenciou não só todos os tipos de artistas brasileiros, e inclusive publicitários, né? Que se apropriaram de muito das obras e tudo. Mas, assim, como que ela botou luz, né, no Brasil, né? Para dentro do Brasil. Para dentro do Brasil, assim, a partir de uma branquitude, né? Que tinha ainda, que era dominante, mas de trazer, assim, de olhar, né? Pô, olha onde a gente está, por que que a gente vai tanto para fora, por que que a gente fala tanto da Europa, e principalmente porque foi no momento em que o mundo estava em guerra. A gente está falando da Primeira Guerra Mundial, em seguida a Segunda Guerra Mundial, em que a Europa também não tinha mais bolsa e tudo, porque não tinha mais dinheiro, porque estava quebrada, estava falida. E também a importância de que com isso, né, olhar para dentro, né? Então, assim, como que trazer uma técnica e trazer para dentro, assim, dentro de um momento, tipo assim, peraí, a gente está aqui e a gente está tão conectado lá e a gente tem aqui, olha que enorme, né? Então, como isso influencia até hoje a gente, por isso que é tão importante, principalmente no teatro, o próprio Mário de Andrade, hoje, João de Andrade, depois trazer a antropofagia, e depois a gente vai e sobe aí as companhias de teatro, que vão chegar, né, no Rei da Vela e vai e sair um pouco do teatro de gabinete para o teatro de grupo. Isso tudo está ligado ali desde 1917, desde essa obra que desconstrói o traço tradicional para um cubismo, expressionismo, e quem está sendo retratado na tela, né? Não mais a branquitude, sim o povo, a população, enfim, e outras paisagens. Então foi muito importante assim, ela, o movimento mais a partir da Anitta, e eu achei legal que o Mário, assim, ele deu muita luz à Anitta, né? E a gente vai ver o quanto ela reconhece isso nas cartas, o quanto ela se comove depois da morte dele, porque ele morreu muito em 45, né? E o quanto isso mexeu com ela, o quanto que isso foi difícil para ela. E a carta linda que ela escreve para ele, descrevendo, inclusive, a cidade de São Paulo, como tinha mudado, né? Falando onde você tá, você vai estar bem e tal. E aí é muito interessante, né? A gente entender a história da Semana de Arte Moderna e dessa repercussão a partir das cartas, né? Sim, e as cartas é algo muito interessante, porque é um documento que não era a priori para ser publicizado. Então, quando você estuda as cartas, você lê as cartas, você realmente está ali no making of, nos bastidores de hoje em dia, sabe? Você consegue Tipo, acessar uma. acessou o WhatsApp da galera, né? Entrou no grupo. Foi tudo isso, gente. A Anitta Malfatti hoje em dia e o Mário de Andrade, se a gente estivesse falando deles hoje em dia, se eles estivessem hoje, a gente estaria falando sobre os prints do WhatsApp, sabe? Estaríamos ouvindo os áudios do WhatsApp. E tá aí a riqueza, né, dessa intimidade mesmo. Várias cartas que o Mário fala. Oi, voltei. O Di Cavalcante, isso, porque o Di Cavalcante briga com todo mundo. Então são muitas as tretas, né, as fofocas, os segredos, hoje em dia revelados pra gente, que a gente consegue, de fato, entender essa história com outras camadas, né? Daí essa importância dessas cartas, e de fato nessa pesquisa eu consegui ter mais acesso às cartas do Mário, as cartas que o Mário recebeu, né? As cartas que a Anitta escreveu já são mais difíceis. As cartas que o Mário recebeu aí já são mais fáceis, né? Mais fáceis o acesso. E aí a gente poderia agora fazer uma leitura de eu pensei alguns trechos de algumas cartas a partir de alguns temas deles, e a gente ter um pouquinho esse acesso a esse mundo mais íntimo de Anitta Malfatti, Mário de Andrade,
e de todo esse movimento modernista que, como você falou, né, Renata, até hoje traz essas repercussões. Achei interessantíssimo quando assisti o documentário do Emicida, que ele cita a Semana de Arte Moderna, ele cita a Anita Malfatti. Então, de fato, essa onda que chega até hoje, né? Lógico que a gente sempre buscando fazer esse resgate histórico, mas sempre trazendo para a gente hoje, né? O que hoje é o moderno, o que a gente tem que hoje colocar os olhos, né? O que é importante hoje a gente pintar e escrever enquanto arte. E daí, para a gente ler um pouquinho, queria chamar o Bernardo Bastos, que aí eu leio a Anita Malfatti, o Bernardo, que também é ator, lê as cartas do Mário de Andrade. E aí Mário ele mesmo falava que ele tinha esse gigantismo epistolar, né? Ele, da mesma forma que ele trocou muitas cartas com a Anita, ele trocou com vários outros artistas da época. E aí, como eu falei, eles se conheceram na exposição individual de 1917, e eu vou ler aqui um relato dela, falando sobre esse momento em que eles se conhecem. Um sábado, apareceu na exposição um rapaz macilento, de luto fechado. Vinha com um companheiro, era Mário de Andrade. Começou a rir e não podia parar. Ria alto, descontroladamente. Eu, que já andava com raiva, fui tomar satisfações. Perguntei, o que está engraçado aqui? E quanto mais eu enfurecia, mais ele ria. Mário de Andrade voltou à exposição outras vezes. Num dia de chuva, ele se apresentou para a Anita. Sou o poeta Mário Sobral. Vim despedir-me. Vou sair. Então, muito sério e cerimoniosamente, ofereceu-me um soneto parnasiano sobre a tela O Homem Amarelo e acrescentou. Estou impressionado com esse quadro, que já é meu, mas um dia virei buscá-lo. E daí, 3 anos depois, mais ou menos por volta de 1920, aí que a amizade se fortaleceu e eles fizeram toda a movimentação, né, a organização para a Semana de Arte Moderna. E as cartas do Mário, no início, começam num tom mais formal, mais solene, mas logo depois eles criam uma intimidade, um tom de carinho, que é muito interessante de se ler. Assim. É de fato muito carinhoso, muito amável. E aí a Anita escreve para Mário em dezembro de 1921. Deixei toda a amizade que possuía em tuas mãos e segui leve o meu caminho. Mas tenho medo que esteja pesando um pouco. Se assim for, deixe por aí o que for demais, e mesmo que ficares com um pouco, me darei por feliz. Mário responde para a Anita. Será possível que ainda duvides de minha amizade por ti, Anita? É verdade que grandes provas dessa amizade ainda não dei, mas também não creio que as grandes provas provem qualquer coisa. Muito mais do que elas, um gesto, um bom dia, um olhar, indicam a confiança perfeita, a intimidade perfeita, que essas sim determinam a incondicional, maravilhosa amizade. O que posso dizer é que me sinto perfeitamente feliz ao teu lado. Creio em ti. Então tinha muito esse carinho, né? Um carinho assim que eu fico até me perguntando, gente, será que essas palavras tão dóceis, tão amáveis, de tanta intimidade e afeto, será que foi isso que confundiu a Anita mais... Será que foi isso que confundiu a Anita mais à frente, dela ter essa confusão entre a amizade e o amor? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria colocar que eu achei muito interessante esse trecho, porque eles trocaram uma conversa de negociação de obras da Anita por cartas. O Mário queria um quadro, a Anita descreveu, e aí eles fecharam a negociação de uma venda de quadros da Anita para o Mário por cartas. Bom, falemos negócios. Estou com vontade de comprar o interior ou a natureza morta que Lev Septiemne-Jour reproduziu. Minhas condições são essas. Pago sem regatear o que escolher, porém pago aos poucos, coitado de mim, tanto por mês. Se aceitar as condições, mande cotar os preços e mais ou menos o colorido dos quadros, só para me botar água na boca.
Se não aceitar as condições, fale com franqueza. O negócio para no meio e continuamos da mesma forma. Amicíssimos. Você me conhece e sabe o quanto eu sou sincero no que eu estou falando. E a Anitta responde: você me fala de querer comprar ou o interior ou a natureza morta reproduzida no CTMJU. Fiquei admirada. Você ainda quer quadro meus, puxa, e de mais a mais coisa que não seja da vanguarda. Desculpe, Mário, fiquei admirado. O interior é dessas últimas telas a que me é mais simpática. A moldura é prateada, o tom é mais verde e azul, muito clara, e como acho mesmo muito bom aqui com o preço francês, não posso tomar em consideração menos de 3.000 francos. A Neto é Morte também é das boas, mas o tom é bem quente, dando para o ouro, vermelho e o marrom. Se você quiser pagar em prestações, não faz mal. Aliás, todos os nossos vastos negócios sempre foram desse jeito. Se você achar caro, paciência, não faz mal. Não me aborreço com isto, visto você possuir já vasto número de pintanças minhas. Está feito. E aceito comprar o interior pelos 3.000 francos que você fala. Apenas o negócio fica nestes termos. Como não posso principiar a mandar o dinheiro já devido às finanças, você fica com toda a liberdade para vender o quadro se aparecer o comprador. Comprarei outro e tenho certeza que não faltarão no seu ateliê quadros bons para eu comprar. Se não for vendido, lá por março escreverei ficando com ele e mandarei de então para diante 1.000 francos 3 meses seguidos. Serve assim? Me simpatizo seriamente com esse quadro e as cores dele me parecem felizes. Negócio fechado, pois nos termos que aqui estão. Então foi isso, foi uma troca de cartas que eles negociaram um quadro da Anitta. Mário também, de fato, adquiriu o Homem Amarelo, que foi um dos quadros, se não o quadro mais importante, junto com a Boba, que ela inclusive levou para a Semana de Arte Moderna, foram expostas na Semana de Arte Moderna. Então é interessante ver assim, essa negociação de que eles eram amigos, mas que ele também admirava e apoiava o trabalho dela, adquirindo os quadros dela, né? Bem interessante, eu achei. Eu também. E daí também... Oi, pode falar. Não, fala, porque eu... Segue. Eu já ia falar sobre um outro tema que eles conversam muito, que é compartilhar as experiências artísticas, né? Ela lá na França, realizando exposições, a exposição dela de 26 foi uma exposição muito aceita pela crítica estrangeira, e Mário aqui também com as produções dele, escrevendo bastante, eles compartilhavam essas experiências artísticas. Aí eu não sei, Renato, se você ia comentar alguma coisa sobre as outras cartas, ou se eu posso continuar agora com esse novo... Pode continuar, eu achei que só ia... Tá tudo certo, pode continuar. Tá. Eu vou ler um pouquinho agora sobre a carta que a Anitta escreve para Mário sobre a exposição de 26, que foi essa exposição muito bem aceita pela crítica, mas que, em termos de produção, ela teve alguns problemas. E aí essa parte que também é interessante, assim, você consegue, pelas cartas, entender um pouquinho os bastidores do que foi essa exposição, né? Foi uma experiência única, creia-me. Só sei que diversos destes críticos começam a me visitar e escrever agora que está tudo acabado. Mas os artigos deveriam ter saído com 15 dias de antecedência. Contudo, vendi 2 quadros e 2 aquarelas. Também um grande erro meu foi não ter tido uma boa apresentação como prefácio. Isto eu julgava ser superficial. Gastei uns 2.000 francos para aprender estas coisas mínimas. O que sim posso ainda dar graças a Deus, pois cobri minhas despesas. Aprendi a tratar galerias e procurar críticos. Enfim, toda esta parte que acho tão difícil, 10 vezes mais do que pintar telas. Tenho como que uma força contrária que me prende quando devo tratar do reclame do meu trabalho.
né? A Anitta confessando um pouco o quão difícil é fazer a produção da arte, né? Pintar a tela é uma delícia, né? Atuar é uma delícia, mas aí fazer a produção, né? Entrar em contato com os críticos, né? Conhecer as galerias, fazer todo esse trabalho de produção, aí sim é mais difícil. Ela teve um problema nessa exposição, porque a pessoa que ela contratou para fazer essa intermediação com os críticos, com as galerias, essa pessoa acabou não trabalhando para ela e ela teve que fazer tudo isso por conta própria, assim, no desespero e no imprevisto. E aí o Mário responde ela nessa carta muito tempo depois, e ele também vai falar de uma experiência artística de um livro que ele está escrevendo. Me toca, você se queixa que as minhas cartas vão rareando? Não queixa não, Anitta, que eu fico triste. A culpa, a palavra que não é minha. É dessa vida safada do diabo que não me dá um momento de liberdade. Só trabalho, trabalho, descanso mesmo, não vejo nenhum. Fui na fazenda passar um mês. Pois me veio o saci de uma ideia para um romance na cabeça. Escrevi o tempo todo. Teve dias em que trouxe mais um livro na mala. Mas, porém, não descansei nem um bocadinho. E daí esse livro que o Mário está falando que está escrevendo é a primeira redação de nada mais, nada menos que Macunaíma. Né? Nada mais, nada menos que Macunaíma. Essa foi a primeira redação, e isso depois é comprovado, porque ele escreve também para o Carlos Drummond, quem foi que ele escreveu? Não sei agora exatamente quem, mas ele escreve para algum artista, falando também sobre essa experiência de ter ido para o interior e escrever Macunaíma. E daí eu queria também agora falar sobre o que a gente comentou já desde o início, que é essa amizade que a Anitta acaba que ultrapassa um pouco o limite dessa amizade e confunde um pouco os sentimentos, né? Justamente, eu acredito, por esse tom tão afetuoso, tão amoroso que já havia nas cartas desde o início. Mari fala para a Anitta em setembro de 24. Porque não lembrei antes de te escrever. Daria para umas 4 páginas. Enfim, lá vão 2, mas como o meu coração não é lá muito grande fisicamente, elas dão para embrulhá-lo. Está, pois, aqui dentro o meu coração. Cuidado, não leias essa carta no metrô, senão ele rola pela janela e... Abraços, abraços, abraços. Mário. E aí, Mário de novo para a Anitta em outubro de 26. Pensando em você e na amizade nossa, não sei. Mas me parece que estou numa rede macia na varanda de uma fazenda larga. Tem um sol brilhante ardendo lá fora, porém tudo é tão manso, tão íntimo e tão gostoso na sombra quente da varanda. Me desculpa por falar liricamente, porém a imagem é bem o que eu sinto quando sinto a amizade nossa. Coisa que nunca mais se acabará. Aqui mando, pois, um abraço enorme do tamanho do Brasil e apertado como um sapato de chinesa. Então tinha muito, o Mário trazia muito essa fisicalidade, né? O corpo, essa varanda, esse abraço muito apertado, né? Então sempre explorando os sentidos, né? Explorando essas imagens. Alguns estudiosos até falam de uma presença de uma sexualidade nessas cartas entre a Anitta e o Mário. E aí a Anitta acaba que intensifica um pouco essas declarações. Aí em uma carta da Anitta para o Mário ela fala: "E não duvides de mim, acho muito natural, pois já há algum tempo, me parece, dei-te minha maior amizade. Quero-te infinitamente bem. Estás contente? Estou tremendo por isso, sabes? Nunca em minha vida dei isto a criatura alguma." Né? Então, a Anitta faz uma revelação com medo, com receio, e algo que ela nunca deu a criatura alguma, né? O que seria isso, né? Amizade ou amor? Eu acho Daí, que quando ela se ela... apaixona, né? Ela se apaixona. Não necessariamente isso vai ser... Não foi concretizado, né? Vocês acham que foi concretizado? Não mesmo. Não foi.
Mas é uma paixão, porque é uma espécie de amor, né? Um amor, é um amor, né? E que é um querer, é um bem-querer que extrapola a coisa, enfim, que tem ali um carinho especial, né? Mas é normal se apaixonar com, ainda mais está falando no início do século XX, né? Em que, é, enfim, em que é um homem e uma mulher, né? Se correspondendo, independente da sexualidade dele e dela, assim, é normal se criar uma expectativa e ir além, né? Sim, exatamente. E aí a Anitta vai além. Aham. E quando ela está indo para a França, em agosto de 23, ela de fato escreve uma carta muito sentimental, mas logo depois ela pede para que ele rasgue e esqueça disso. Né? Caro Mário, cometi um crime de lesa amizade. Escrevi uma carta sentimental a um amigo. Perdoe-me. Estava desesperada por deixar os meus. Eis a razão do meu sentimentalismo deplaz. Sinto-me constrangida contigo, que resolvi escrever te pedindo que destruísses esta minha falta. Percebo quanto pareceria ridículo a minha carta nas suas mãos. Por favor, rasgue-a depressa, pois só assim poderei continuar a escrever-te sempre a ser a sua amiga. Então, ela de fato faz ela ultrapassa esse limite da relação puramente amistosa. E depois ela, numa carta seguinte, ela coloca: a partir de toda a minha grande amizade, tomou o aspecto de um grande amor, mas felizmente não passou disto. Passou a atitude sentimental, mas ficou o horror da carta. Eu não soube distinguir o sentimento do coração da atitude artística. Ao sentimento exaltado, belíssimo que davas o nome de amizade, Mário, eu correspondi ao pé da letra. Mas ultrapassou o limite da amizade e ficou uma coisa terrível, exigente e falsa neste caso. Não sou inteligente de coração e custei um pouco mais para compreender. Eis meu erro, meu querido. Outra coisa, não creio em amores fraternais, fora da própria família. Não creio em teus beijos fraternais. Perdoe-me, Mário, mas como que me queres para sempre? Precisava dizer-te estas coisas. Mando-te todo o meu carinho num grande abraço parisiense, sem ser fraternal. E eu acho também que a carta, ela é um lugar onde é mais fácil expor um sentimento do que o próprio contato, né? A carta, a distância, a gente às vezes idealiza mais, né? Do que o próprio contato frente a frente. Sabe quando você fala mil coisas, aí que você vê a pessoa e você não consegue falar aquilo que você tá, né? A escrita, ela te permite, né? E naquela época, a carta era o maior meio de comunicação, né? Não era o único, né? E eu me lembro também das cartas da Clarice Lispector, com seus amigos no Brasil, quando ela saiu do Brasil. Eram cartas extremamente afetivas e profundas, né? É, e eu acho que e eu acho que isso é uma coisa que é tão rica, né? A carta, muitas vezes você é muito mais você na carta do que presencialmente na frente da pessoa, né? Sim, o quanto esse distanciamento gera uma aproximação, né? Ó, O a quanto. Bianca tá falando aqui, ó, o escrever sai do fundo e verdadeiro, né? É. É isso, assim. E Exatamente. aí o que é bonito de ver é que esse bastidor, esse lugar de desabafo, né? Que a carta tem e que é muito. E que aí a gente conhece profundamente também a Anitta e o Mário. E o que me traz é que eles são muito legais, né? Eles são espirituosos, são pessoas, não sei, pelas cartas a gente vê que são duas pessoas ótimas.
vontade da gente conhecer, né? De fazer parte, né? Sim, e sempre com humor, né? O Mário, ele é muito Muito. sarcástico, assim, ele tem um humor bem interessante. A Anitta também tem um tom mais ácido, né? Então, de fato, tem uma riqueza muito grande, eles dois. Eles revelam muito isso nessas cartas. Até pela Sim. intimidade. Então, de fato, eles deixam mesmo se mostrar, né? Eles se apresentam um ao outro. A Sibeli está falando, quando você escreve, você deixa fluir sem interrupções. Exatamente. E o que é legal também, que é uma escrita que não tem Ctrl+V, Ctrl+C, você escreve e foi, né? Não tem como voltar, como ela fala, ó, queima, não dá para você deletar, né? Não dá para excluir, apagar a mensagem. Isso é Sim. maravilhoso, né? Como seria hoje em dia Anitta e Mário? Esse, né? A gente pensar, assim, né? Que eu sinto. Hoje a gente escreve menos, né? A gente está mandando áudio, né? Escrever carta, eu acho que é um exercício que todo mundo podia fazer, assim, que é um resgate, né? Que, enfim, eu acho muito rico essa experiência, assim, né? Da geração que eu ainda peguei essa. Eu tive um amigo que na minha adolescência foi morar em outro país, a gente se correspondeu por carta por um tempo, sabe? E foi bem legal. Eu me lembro que a gente não tinha tanta intimidade, mas quando eu escrevi a carta, ele me conheceu um pouco mais, assim, sabe? Uhum. Sim. E o quão essa relação deles dois é ambígua no sentido de que havia muito sentimento, né? Como a gente pode ver, a Anitta, de fato, acabou ultrapassando essa linha da amizade, mas havia também muitos conflitos entre eles. Como você colocou, Renata, o Mário sempre puxava a Anitta para aquela fase da exposição de 1917, né? Sempre convocando a Anitta para aquela fase dela, para aquele momento em que ela foi mais expressionista, né? Da fase mais expressionista. E aí porque ela tinha um frescor, né? Mas ela queria encontrar outras técnicas, né? Mas é que ele sente que ela academizou, né? Ela academizou. academizou. E talvez sim, mas também isso não. Eu não acho que ela tenha academizado, eu acho que ela tem aprimorado o traço, né? Acho que aquilo foi uma fase, ela tem todo esse direito, né? Mas talvez tenha buscar outras técnicas também, assim, né? Mas o que você acha, Aracy? Você acha que ela academizou ou você acha que ela. O que você acha disso, você? Eu acho que o próprio modernismo ele fala dessa liberdade. Então acho que é uma liberdade da liberdade mesmo, né? Assim, de você ser livre também para, inclusive, não seguir essa liberdade que o modernismo tanto colocou, né? Como ser livre se você já coloca padrões, se você já coloca uma estética pré-definida. Eu acho que é um modernismo no sentido mais ampliado, que englobe todas as... E eu acho que ela também vai amadurecendo também, né? Assim, você vai amadurecendo, assim. Eu acho que ele sentiu falta também desse frescor inicial, mas que não deixa de ser o outro caminho, né? Mas eu acho que esse conflito é bem legal, assim, de explorar também, de trazer essa, né, assim, será que ele cobraria isso se fosse um homem? Será que, sei lá, eu acho que a gente tem que entender também os contextos e tal, né? Eu acho que isso é Sim. interessante. E tem um trecho aqui das cartas também que fala um pouco sobre isso. Assim, o Mário já meio nessa discussão, um pouco chateado, indignado com a postura da Anitta. Mas é tão difícil discutir arte com você, principalmente a sua arte. Você se encrespa logo, pensa que a gente está querendo dar lição, quando se trata apenas de discutir ideias. Você fala que o artista é apenas um transmissor de beleza. Ora, eu não concordo com isso, Anitta. O artista não é transmissor de beleza, é criador. Você é das pessoas que mais conhecem pintura no Brasil,
mas me parece que você se dispersa um pouco, muito no meio desses conhecimentos. Quer dizer, em vez de fazer por si, você se propõe a fazer o que conhece. Faz e faz com muita habilidade, mas não é você, não é ninguém. É puro exercício artístico, bem feito, mas de qualquer forma, acadêmico. Um saber aprendido de cor. E com essas escolhas, ao léu das simpatias de momento, você não estará caindo um pouco na arte pela arte. Não se trata, Anitta, me entenda bem, de fazer moderno, cubismo, surrealismo e coisas assim. Mas arte que não é só beleza, por mais pensada, é feita com carne, sangue, espírito e tumulto de amor. Você foi a maior vítima do ambiente infecto em que vivemos. Todas as forças da cidade se viraram contra você, ou inimigas ou indiferentes. Até sua família, me desculpa. E com isso, você mudou de rumo, consentida. Mas me diga uma coisa, a mudança melhorou sua vida? Me parece que não. E se você tivesse continuado naquele destino espontâneo que era o seu, porque nascia da carne, você estaria rica? O certo que não. Mas, através dos obstáculos, um consolo lhe ficava. Você teria sido você. Mário já traz toda uma verdade por conta própria de que a Anitta, quando ela partiu por esse momento mais academicista, ela não estava sendo ela, né? Ela estava fugindo dos propósitos artísticos que ela tinha que cumprir, né? Então, ele trazendo muito uma verdade absoluta, impondo uma verdade para a Anitta. E a Anitta responde. A autoridade na liberdade, né? Exatamente. Eu me encrespo com você. Ou você faz isso, ou você... Que eu até entendo ele, assim, porque talvez ela também tenha cansado de ser tão criticada e querer jogar o jogo, e tá tudo bem. Então, a gente, né? Mas eu entendo ele porque talvez ele via nela uma transgressão, uma resistência que foi muito importante para ele. Mas, né, é o caminho dela, assim, né? Ele acha que ela encaretou, né? Ela jogou o jogo da alta sociedade, assim, né? E ela já vê de outro jeito, né? Como? Desculpa, eu não te ouvi, Renata. E ela já vê de outro jeito, né? Ela já vê de outro jeito, E aí ela responde essa carta dizendo: eu me encrespo com você para me defender. E quando assim faço, você não acha bom. Muitas vezes tenho ficado louca da vida com suas bobagens. Nunca fui acadêmica. Ouvi o seu mal-criado. Essa conversa mole de saber aprendido de cor, de puro exercício artístico, bem feitinho, é literalice sua. E nunca trabalho meu. Foi uma página de bobagem e nada mais. A força criadora, estrepitosa, Mário, não é coisa nossa. Está em todas as sementinhas do mundo, no universo todo, em todas as coisas, como em todos os indivíduos. Não é coisa que se encontra em estado latente só nos artistas. Acho uma prepotência pensarmos que possamos ser os únicos míseros privilegiados. Concordo com você. Não somos apenas transmissores. Esta força é um dos fatores componentes de nosso ser. Muito bom. Ela mandou uma ótima mensagem, uma ótima resposta lá. Que é isso, entendeu? Você não pode dizer que, se você diz que só um jeito é bom, você está sendo tão autoritário, tão crítico quanto aqueles que você abomina. Então, você está reproduzindo aquilo que você abomina. Então, é bem complicado, né? Poxa, que legal esse encontro em Araci. Muito bacana. Sou muito apaixonada, gente, por esses dois. Não, vamos botar isso em cena, que isso vai ser lindão, assim. Sim, vamos. E aí, Renata, eu acho que para a gente ir encerrando, tem uma carta, para fechar esse ciclo da leitura dramatizada, tem uma carta que a Anitta... E, assim, só voltando, como essas críticas, né, e essas discussões entre eles dois, eles se distanciam, mas eles se reaproximam depois também. Inclusive, como você falou, Renata, em uma das comemorações da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade
coloca para a Anitta todo o reconhecimento, né, como precursora da semana, que ele de fato conheceu o que é de mais moderno com as obras dela. E nessa carta póstuma também, que é encomendada para a Anitta pelo Diário de São Paulo, ela faz uma carta com muito carinho, com muita saudade, com muito amor. Eles também trocaram cartas depois desses conflitos. Então, apesar dos conflitos, a amizade prevaleceu. E aí queria só ler essa carta, um trechinho, né, dessa carta póstuma, que eu acho que fala muito também sobre São Paulo, sobre em que momento que a Anitta estava já mais à frente, nessa fase que ela já ficou mais reclusa no interior, já pintando obras mais simples, obras religiosas do povo. Bom dia, Mário. Já sei que você deve ter estranhado muito ter passado 10 anos sem notícias minhas. Não foi por falta de lembrança, muito pelo contrário. Foi por falta de iniciativa. É tanta coisa para te contar, é tanta pergunta para se fazer que, felizmente, o tempo não conta por hoje. Você viajou muito, que tal? Você está bem. Tão remoçado que parece um adolescente sábio, isto é, um poeta hoje sábio, que já sabe o que não sabemos e perenemente jovem com seu espírito sempre foi, e alegre e feliz, sem a dúvida que mata os homens desta nossa triste Pauliceia, que hoje não é mais desvairada, mas sim avoada, cheia de arranha-céus, de viadutos, de 2 para 3 milhões de gente que brotaram não sei de onde. Tudo se movimenta, tudo trabalha, tudo faz barulho, a ambição se condensa por cima dos homens e das casas numa nuvem feita como um cogumelo que parece bomba atômica. Não sei ainda os efeitos desta coisa tremenda que em pequenas doses vitaliza e dá energia às pessoas, ao trabalho e às coisas. Mas em grande escala, assim como em São Paulo, pode ser terrível. O talento do grande povo daqui, tanto artístico como científico, é uma dádiva comum e é uma verdadeira maravilha. Mas o erro é que todos os querem só para si. Daí a confusão. Felizmente, estamos todos como que juntos outra vez, mesmo sem esperar os 50 anos da sua ausência, quando surgirão todas as 3.000 cartas que você guardou. Como você vê, eu tinha perdido o jeito de escrever para você. Mas estou achando mais fácil do que eu esperava. Eu moro longe de São Paulo. Tomo conta do meu jardim, arranco o mato e planto as flores e as árvores. Rego quando posso, arrumo a casa e pinto as festinhas do nosso povo que dão alegria ao coração da gente simples. O grandioso e majestoso, assim como a glória e o mágico sucesso, me deixam calada, triste. Mas as coisas fáceis de pintar, simples de se compreender, onde mora a ternura e o amor do nosso povo, isto me consola, isto me comove. Não sei ainda como é onde você foi morar. Será como? Deve ser um lugar cheio de poesia, de anjos de vez em quando e... Como é que você escreve hoje? Mudou de diretrizes? Será mais músico do que poeta? Parece-me que você bem que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E nós que não sabemos as últimas novidades, porque você sempre foi novidadeiro, Mário, como poderíamos saber? Ouvir? Sim. Mansinho dentro do nosso coração. Tenho medo de ter desapontado a você. Quando se espera tanto de um amigo, este fica assustado, pois sabe que por nós mesmos nada podemos fazer e ficamos querendo ser grandes artistas e tristes de ficarmos aquém da expectativa. Procurei todas as técnicas e voltei à simplicidade, diretamente. Não sou mais moderna nem antiga, mas escrevo e pinto o que me encanta. Escrevo, pois, para você, grande e querido amigo. Ai, se eu pudesse consolá-lo. Quanta felicidade para todos nós. Anitta. Demais, né? Lindo. Isso aí eu acho que é o melhor Lindo, fechamento, lindo. né? Maior fechamento e entendimento, resumo do que é essa amizade, né? Nada como fechar com essa carta.
Araci, foi um Sim, prazer, sim. assim, foi muito bom o nosso encontro, nosso primeiro pontapé inicial para esse projeto. Parabéns, eu adorei a leitura de vocês e conhecer um Hum. pouquinho mais dessa amizade que é que eu acho que a gente tem que trazer com esse olhar, né, dramático, no bom sentido, não dramático de drama, mas dramático de dramaturgia, para o palco, né? E que bom que a gente está aqui. Que bom, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Ai, que bom, Renato. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Bernardo. Muito obrigada, Bernardo, também. Essa live, essa live é um incentivo do edital Cultura Presente nas Redes 2 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto dentro de um projeto maior que contempla um projeto de espetáculo de teatro sobre a amizade de Anita Malfatti e Mário de Andrade, que a Renata Mizrahi está aqui no projeto como a dramaturga, uma grande pensadora aí para esse projeto, uma pessoa importantíssima nesse projeto, nessa ideia que temos aí para 2023. Bem, Então, muitíssimo axé, obrigada, Renata. muito obrigada, é uma Axé, muito honra. obrigada a todos e todas que Obrigada a estiveram todos. aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Foi um grande prazer. Muito, muito, muito obrigada. Viva a arte. Vamos Viva! consumir, vamos viver arte. Até, muito obrigada, foi uma honra e estou muito feliz de participar desse projeto e dar luz a pessoas tão importantes na história da cultura do nosso país. Muito obrigada, Araci, muito obrigada, Bernardo, e vamos que vamos. Beijo grande. Obrigada. Beijo, beijo, Tchau. Renata. Beijo todo mundo. Beijo, Tchau, tchau. tchau.